Olá, bom dia para você! Está começando o Momento do Esporte aqui na tela da ATV da gente, trazendo muitas notícias e informações do mundo dos esportes. E vamos começar falando sobre o CRB, que já embarcou, viu? Já embarcou ontem, terça-feira, com destino a Minas Gerais para dar início a uma sequência de 2 jogos fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Após empatar em 0-0 com o Novo Horizontino no último domingo, lá no Rei Pelé, o Galo está se preparando agora para enfrentar o Atlético pela 23ª rodada da competição. A delegação regateana ficará hospedada lá em um hotel em Belo Horizonte e vai realizar um treinamento na manhã desta quarta-feira, hoje dia 19, no CT do Atlético Mineiro, e depois dessa atividade o elenco vai seguir para São João del Rei, onde ficará concentrado para o confronto. A partida com o Atlético será disputada na quinta-feira, dia 20, vulgo amanhã, às 19h30, no estádio Joaquim Portugal. E o duelo abre uma sequência de 2 compromissos consecutivos longe daqui de Maceió. Depois de Minas Gerais, o CRB vai viajar novamente, não vai retornar para Alagoas. A delegação deve seguir diretamente para Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, onde vai enfrentar a equipe do Juventude pela 24ª rodada da Série B. Então, 2 jogos longe de casa e longe também aqui de Alagoas, né? Longe de casa há mais de uma semana, tipo isso o CRB é agora, nesse momento. O meia Patrick De Luca foi quem concedeu a entrevista coletiva ontem e falou um pouquinho sobre esse confronto. Vamos ouvi-lo. A gente vem numa fase muito boa da competição, a gente já passou por ela também no começo da competição, ali entre o meio da tabela também, conseguimos ter bons resultados seguidos. Acho que a gente busca não ter a oscilação que a gente teve no primeiro turno, né? Acho que a gente tem que continuar nessa crescente, continuar pontuando todas as rodadas. A gente tem um adversário agora que está na nossa frente na colocação, é um confronto direto, então a gente vai sair daqui para pontuar, então a gente tem que manter esse mesmo pensamento em todos os jogos. Tá aí, né? Time preparado, pronto, querendo esses 3 pontos aí para se aproximar mais ainda do G6. E depois da derrota para o Uberlândia, o torcedor do CSA saiu meio triste, né? Desanimado do estádio Rei Pelé. Tava pronto já a festa, né? Tava até um trio alugado ali, na dependência do Rei Pelé. Mas o acesso que estava tão perto, né? Faltava apenas um passo, acabou não acontecendo depois dessa derrota. Mas ainda resta uma chance, tá, pessoal? Tem essa chance, tem a repescagem e o time pode conquistar o sonho do acesso e dar esse presente a seus torcedores para animar os azulinos, né? E para isso o clube postou um vídeo nas suas redes sociais destacando que há momentos que o futebol nos testa, mas é justamente quando o caminho fica difícil que a força precisa aparecer. Vamos ver esse vídeo aí que o CSA usou para motivar os seus torcedores. Vamos lá. Existem momentos em que o futebol nos testa, momentos em que a dor aperta, a dúvida aparece e parece que o caminho ficou mais difícil. Mas quem é azulino sabe, a nossa história nunca foi construída com facilidade. Nós já vivemos grandes noites, já acreditamos, já choramos, já comemoramos e é justamente agora, quando estamos tão perto do nosso objetivo, que precisamos estar juntos. Clube e torcida, jogadores e arquibancada, um só coração. A Série C está ali, ao nosso alcance, e enquanto houver 1 minuto no relógio, haverá uma oportunidade de lutar. Nada está perdido. Ainda temos estrada, ainda temos voz e ainda temos fé. Então, azulino, não solte a mão do CSA. Fique até o fim, cante até o fim, acredite até o fim. Porque quando clube e torcida caminham juntos, o impossível deixa de parecer tão distante. Vamos juntos até o último minuto, até a Série C. Tá aí, torcedor azulino, ainda tem chances. Vamos se animar. Em sorteio realizado na terça-feira, a CBF definiu o árbitro do duelo de ida, viu? Do acesso para a Série C no jogo entre Nacional, lá do Amazonas, e do CSA. Vai acontecer na quinta-feira esse jogo, quinta-feira que vem, tá certo? De amanhã às 7h, às 21 horas de Brasília, na Arena da Amazônia, em Manaus. E quem vai apitar esse jogo, esse duelo, é o gaúcho Rafael Klein, nome grande, importante aqui do quadro da CBF e ele também é do quadro da FIFA. Desse primeiro anúncio, ainda não há os nomes do restante da arbitragem e nem o árbitro de vídeo da partida, que serão divulgados só posteriormente. Como o CSA teve melhor campanha, né, vai ter a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. E ainda assim,
vai decidir também aqui no Rei Pelé, diante do seu torcedor, no dia 3 de setembro, às 20 horas, de Brasília, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Pouco descanso assim entre uma partida e outra, né? Tem esse descansão agora, né? Tem essa semana todinha se preparando, treinando, não só o CSA, como o pessoal do Nacional também, né? Então é bom prestar atenção nisso. Mas semana que vem, depois do primeiro jogo, já engata o segundo jogo na semana seguinte e finalmente conheceremos aí os dois times que garantirão acesso via repescagem. E nós esperamos que um desses times seja o CSA, né? Vai dar tudo certo, fé em Deus. Bom, e nas redes sociais, o time do Asa de Arapiraca destacou a atuação do presidente Rogério Siqueira. Com mais de 4 anos no comando do time alvinegro, o time destacou o trabalho do comandante que foi coroado com acesso histórico à Série C que o Asa vinha buscando há anos. Vamos ver um vídeo um pouquinho, né, do Rogério Siqueira falando nos bastidores do Asa de Arapiraca. Vamos ver. Falei lá em Sergipe, vou falar aqui de novo. A turma que não está jogando, não baixa a guarda. Vê o que tem acontecido, o que aconteceu. Isso aqui é um grupo, pô. Isso aqui é um grupo. Tá? E nós estamos juntos e nós vamos vamos conquistar esse acesso junto. Agora é sem soltar essa corrente aqui. É isso. Tá? Sem soltar essa corrente. Não ganhamos nada, mas conquistamos o direito de decidir. E isso quem conquistou? Foram vocês, pô. Pé no chão, que tem coisa grande esperando a gente aí na frente. Vamos crer, vamos estar juntos, tá? Deus está nesse negócio. Desse baixo astral, pega a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Tá aí, né? Realmente, às vezes o trabalho não dá resultado, os torcedores ficam chateados, até porque tivemos 4 vice-campeonatos do Asa de Arapiraca, né? Perdeu 4 vezes seguidas na final do Alagoano para a equipe do CRB. O torcedor ficou meio chateado, meio sabiado, bateu na trave várias vezes, né? De subir de divisão da Série D para a Série C. E muitos já questionaram o trabalho, né? Feito não só pela comissão técnica, como também pela diretoria, mas é um trabalho assim mesmo, minha gente, aos poucos, e vai conseguindo, vai juntando grandes peças, grandes treinadores. Eu acho que o Rogério, junto com a comissão técnica, junto com toda a direção, e os jogadores também, uniram o útil com o agradável, deu tudo certo e o Asa conseguiu essa grande classificação, esse grande acesso para a Série C do ano que vem. Agora em busca do título, viu? Vamos embora em busca do título da Série C aqui, da Série D aqui para Alagoas. Já falei pela boca de manjo. Bom, e na noite de terça-feira o Botafogo comunicou a demissão do técnico Franklin Carvalho. O comandante português não resistiu após as últimas derrotas e a sequência ruim de resultados. A última semana, o Botafogo foi atropelado por 6-1 pelo Cienciano, em Cusco, lá no Peru, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Eu não entendi porque demoraram tanto, né? Levou essa goleada aí, sonora goleada, 6-1, né? Histórica goleada. E os caras esperam um pouquinho. Não sei o que é que eles esperam tanto, né? Mas enfim. A pressão sobre o português aumentou consideravelmente depois desse vexame. E já na última rodada do Brasileirão, o Botafogo ainda foi superado pelo Vitória de Jair Ventura, que é ex-técnico do Botafogo, por sinal, lá no Barradão. Agora, isso que eu não entendo. Porque assim, o time perdeu 6-1 lá no Peru. Aí o time ainda viajou para a Bahia com o mesmo técnico, o cara teve que ir lá, perder de novo para ser demitido. Não entendo não, porque não já fizeram aí os trâmites legais e já se despediram do cara antes. O cara ainda teve que treinar na quinta, na sexta, jogar no sábado, bom, sei lá. Bom, e como treinador do Botafogo, o Franklin Carvalho, contabilizou 22 partidas apenas, com 10 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. No total foram 36 gols marcados e 26 sofridos nesse período. E dá aproximadamente 56,1% de aproveitamento. E uma coisa interessante é que essa saída do Franklin marcou a 15ª mudança de comando técnico no Campeonato Brasileiro, que está na 24ª rodada, né? Agora nesse final de semana. No total, 11 equipes mudaram de treinador. 11 equipes. Em alguns casos, mais de uma vez, como foi o próprio Botafogo, a Chapecoense, o Santos e o São Paulo, né? São Paulo teve 3 técnicos, né? A gente está em agosto.
São Paulo começou o ano com o Crespo, depois demitiu o Crespo, foi o Roger Machado, depois demitiu o Roger Machado, tá no Dorival. O Dorival não vence nenhum jogo, venceu um agora, né? Não sei quanto tempo ele demora no cargo, mas enfim, tá enraizado no futebol brasileiro. Não tem como tirar isso, né? Quando as coisas estão mal, demite o técnico, demite o treinador. Eu admito a você que muitas vezes realmente precisa trocar, porque não está entregando, né? Já fez de tudo e não consegue mudar, mas muitas vezes também não é só culpa do treinador, né? Toda uma organização, como por exemplo o São Paulo, não é só culpa do treinador. Ele que leva a responsabilidade, mas não é só ele, né? E mais falando do São Paulo, né? Conseguiu vencer o Bolívar, finalmente, encerrou o jejum e vai fazer o jogo contra o Boca Juniors agora, viu? Ele levou alguns sustos do São Paulo, é verdade, no jogo da Sul-Americana, mas fez valer o fator casa e se classificou para as quartas de final do campeonato. Venceu o Bolívar por 3-1, esse jogo foi na terça-feira, lá no Morumbi. A partida de ida, realizada lá na altitude de La Paz, na semana passada, havia terminado empatada por 1-1. Nas quartas de final, o São Paulo terá pela frente nada mais nada menos que o Boca Juniors, cara. Essa Sul-Americana tá virando Libertadores, viu? Vou te dizer, viu? O torcedor tricolor não comemorava uma vitória desde o dia 26 de maio. Foi uma vitória sobre o Boston River, também pela Sul-Americana. Depois disso, meu amigo, o São Paulo teve 3 empates e 3 derrotas. Mas agora voltou a vencer e esperamos que dê tudo certo, né? E que o São Paulo comece a apresentar um melhor futebol. Enquanto isso, no futebol internacional, o Endrick entrou no radar do Liverpool, isso mesmo, viu? Segundo informações da imprensa inglesa, repercutidas pelo jornal espanhol Mundo Desportivo, o clube inglês preparou uma proposta de 65 milhões de euros, que dá aproximadamente 410 milhões de reais, pelo atacante brasileiro que pertence ao Real Madrid. Então é de compra mesmo, não é negócio de empréstimo não, quer comprar o brasileiro. Essa informação foi publicada inicialmente pelo portal inglês LiveScore, que aponta Endrick como uma das alternativas que foram avaliadas pelo Liverpool para reforçar o setor ofensivo. O clube inglês procura um substituto para Mohamed Salah, que deixou a equipe após o fim do vínculo com os Reds. Segundo as publicações, o Liverpool já analisou outros nomes para a posição, entre eles o Bradley Barcola, do PSG, só que o francês é considerado uma opção mais cara, né? O PSG está pedindo 145 milhões, cara, é quase 100 milhões a mais aí para um jogador, sei não, viu? Se vale tanto assim não. Mas esse negócio de valer ou não no futebol é complicado, né? Bom, enfim. Nesse cenário, o Endrick aparece como uma alternativa mais acessível, mais barata. E também o Liverpool estaria disposto a investir esses 65 milhões para tentar convencer o Real Madrid a negociar o brasileiro. E dos fatores, os motivos para esse interesse do Liverpool é a versatilidade, né? Já que o Endrick é centroavante de origem, mas também pode atuar pelo lado direito do ataque, que seria o lado que o Salah ocupava quando estava na equipe inglesa, né? Aí esse cenário pode facilitar um pouquinho aí a chegada do Endrick à equipe. Não sei se vai dar certo esse negócio, né? Mas vamos ver se realmente vai dar match aí essa negociação. Bom, e para finalizar o momento de esporte de hoje, olha que notícia curiosa. O Ardian Bardi, que é dirigente do albanês Dinamo City, viralizou nas redes sociais após distribuir dinheiro no vestiário após a classificação aos playoffs da Conference League. Essa cena inusitada aconteceu na última quinta-feira, dia 13, após o Dinamo ganhar por 4-0 do Auda, da Letônia, e se classificar para a terceira fase da eliminatória da Champions League. De acordo com a imprensa local, o Ardian Bardi prometeu distribuir 500 mil euros, que dá mais ou menos 3 milhões de reais, né, ao elenco, caso o Dinamo City se classificasse para a próxima fase. E o que aconteceu? O Dinamo terá agora pela frente no playoff o Pafos do Chipre. E o Pafos, quem joga lá sabe quem é? É o zagueiro Davi Luiz, ex-Flamengo, né? E seleção brasileira, esse é o nome dele, né? O cabelão, não lembro, Davi Luiz. Bom, os jogos vão ser realizados nos dias 20 e 27 de agosto, mas uma cena bem curiosa, né? O cara lá, quem quer dinheiro, estilo Silvio Santos, né? Distribuindo para todo mundo. E é pra de praxe, o pessoal que se assusta aí com esses acontecimentos no mundo do futebol. Existe o famoso bicho, né? Quando tem uma vitória importante, os caras vão lá e premiam os jogadores. Não em dinheiro vivo, como aconteceu aí, né? Eu acredito que cai um Pix aí, né? Tanto que a gente vê muitas festas. Faz o Pix, né? Não sei se tem Pix lá também, né? Mas enfim, tá aí essa cena curiosa pra gente encerrar o nosso momento do esporte de hoje. A gente volta amanhã com mais notícias e informações aqui na tela da ATV da gente. Um grande e um forte abraço e até lá. Fui, valeu!